espiritual fisicamente. Aí cai no mesmo erro. Se eu tentar usar os termos e palavras daqui, eu entro em contradições. Então, os espíritos superiores vão dizer várias vezes para Kardec que não é possível criar comparações de como funciona o mundo espiritual e como é o mundo espiritual com o nosso planeta. Porque é muito diferente, não é pouco, é muito diferente. O que vai fazer o André Luiz? Vai tentar usar a nossa linguagem para criar uma ideia de mundo dos espíritos. Como o André Luiz é um espírito inferior, ele não entendeu os espíritos superiores, então ele tentou fazer algo que os espíritos superiores já sabiam que não dava para fazer, porque ia gerar confusão. Ele fez e adivinha o que aconteceu? Gerou confusão. As pessoas pensam que podem saber como é o mundo dos espíritos através das descrições das obras do André Luiz, mas não é, porque não pode ser daquela maneira. Eu só estou adiantando porque o exemplo aqui cabe. A gente vai ver que vários assuntos, o homem, ele está limitado pelo corpo. Claro que nesse caso aqui, que a gente está falando de Deus, mesmo fora do corpo, eu não consigo compreender a natureza íntima de Deus, porque esse sentido que ele está falando aqui que falta para nós, falta para o próprio espírito imperfeito fora do corpo. É só quando eu me torno puro, espírito puro, que eu vou ter esse sentido. Mas já fazendo um link com o que a gente vai ver mais para frente. Há diversas situações que os espíritos colocam limitações. Até mesmo, a gente vai ver, ó, vou citar 3 exemplos. Primeiro exemplo, esse que a gente está vendo aqui, os espíritos dizem que não há como entender Deus no sentido íntimo, né? Que é o sentido mais profundo, tal como Deus é. A gente vai ver que a gente vai ter só noções que para nós são satisfatórias, mas não são completas. Para nossa linguagem vai ser, a gente já vai ver, mas no sentido íntimo eu não consigo. Deus é um exemplo. Outro exemplo que eu acabei de dar é o mundo espiritual. Não há, o espiritismo não descreve o mundo espiritual. Ah, como é que é? Não sabemos. Aliás, a gente só sabe quando sai do corpo, quando dorme, não lembra. E a gente vai saber quando morrer, que é a nossa vida normal de espírito. E um terceiro exemplo é sobre as descrições materiais dos mundos materiais. É um outro exemplo. Quando Kardec inicia lá na Revista Espírita o estudo, os espíritos vieram dar relatos para Kardec de Júpiter, por exemplo. A gente vai ver Kardec comentando com muita cautela as descrições de Júpiter e depois ele abandona essa discussão. Depois quando ele até o livro dos médiuns ele mantém a discussão, depois ele abandona. Ele já vai quando ele chega no livro dos médiuns, ele já tem a noção muito clara, e nós vamos ver isso nas próximas questões, que se eu ficar determinadas perguntas que eu fizer para os espíritos, eles não vão me dar a resposta a não ser aquilo que já é conhecido da ciência. A gente vai ver isso. Então, Kardec, quando chega no livro dos médiuns, ele já tem essa ideia completa. Aí ele vai dizer perguntas que se podem fazer aos espíritos lá no livro dos médiuns. A gente vai ver que ele não entra mais nesses problemas tão materiais assim. Ele vai discutir outros pontos, eu não vou entrar aqui agora. Ele vai discutir, por exemplo, a questão da obsessão, a questão da mediunidade de cura, mas ele vai fazer isso de uma maneira a gente já vê que ele está aplicando a ciência espírita quando ele faz. E aqui no Livro dos Espíritos a gente vai ver, ele vai fazer perguntas sobre a área da biologia, da geologia, da astronomia, e a gente vai ver o quanto vai ser limitador as respostas que os espíritos vão dar. E aí Kardec percebe que não é esse o caminho, eu não consigo fazer ciência espírita desses assuntos. Então, eu vou ter um objeto, eu vou ter um campo restrito muito especial que o espiritismo pode ser desenvolvido. Se ele sai desses limites, eu começo a entrar em contradições ou eu caio na conversa dos espíritos pseudo-sábios, que esses inventam qualquer coisa, como é o caso do André Luiz. O André Luiz, ele inventa. Ele vai inventando, a imaginação dele vai sendo solto e ele vai dizendo cada vez mais coisas, quanto mais o médium vai deixando
ele vai lá e vai publicando. Foi o que aconteceu, é um descontrole dos próprios limites da ciência espírita. Como não se conhecia muito bem isso, os envolvidos, a gente viu que o André Luiz prosperou. Se as pessoas envolvidas conhecessem Kardec, na hora já teriam entendido que não poderia ser daquela maneira, né? Mas só para fazer esse gancho, que isso vai ser importante. Se não tem mais nada que vocês queiram colocar, a gente vai para 11, senão eu pauso e a gente continua. Eu quero acrescentar, né? É importante entender, né, que o espírito desencarnado, ele continua tendo matéria, né, que é o perispírito. Então, o perispírito, ele é mais ou menos grosseiro dependendo do mundo e dependendo da evolução, né? Então, o espírito da terceira ordem ainda tem essas limitações na matéria mesmo desencarnado, porque o perispírito é grosseiro, né? O perispírito é o veículo das sensações. Então, só quando chegar ao estado de espírito puro, que tiver um perispírito mais sutil, que vai ter certas percepções, né? E a mesma coisa aí com relação aos espíritos do mundo espiritual é aquilo, né? Os espíritos dizem que não dá para descrever na nossa linguagem, mas alguns espíritos insistiram, né, e criaram sistemas de vacinação, enfim. Se os espíritos dizem que não dá para descrever na nossa linguagem, então obviamente não seria algo que tem nome na Terra, né? Não teria ônibus no hospital, não teria casa, porque isso é a nossa linguagem, né? Então é algo que foge. É a mesma coisa, saber o que é o mundo espiritual é como tentar explicar o que é a luz para um cego, né? Pra gente. Então, o máximo que os espíritos poderiam tentar usar metáforas, mas Kardec sempre deixa claro, são metáforas, não é para levar ao pé da letra. E vocês fizeram lembrar aqui da Gênese. Agora eu não me recordo se é a predições do Evangelho ou milagre do Evangelho, quando Kardec vai dizer que Jesus, né, aquele espírito, por ser puro, mesmo estando encarnado, ele mantinha uma relação com o mundo espiritual, ele estava sempre em constante estado de segunda vista. Né? Aí a gente vai então para a escala espírita, que nós vamos chegar lá, que esses espíritos, né, nenhuma influência sofrem da matéria. Então, para Jesus, a questão do sentido, sobre, né, compreender a natureza íntima de Deus, ela é permanente pelo seu estado de pureza. Posso compartilhar aqui? Isso aí, eu vou ler a 11 e já faço um gancho desse teu comentário, Lauro, que fica bem claro aqui a ideia. Então, a questão 11, ele continua, né? Eles disseram na 10 que não é possível o homem compreender. A 11, Kardec, então diz, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, agora eu já entendi que não é possível, mas um dia será possível? Então, os espíritos respondem, quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, olha, ele coloca exatamente a ideia de que eu chego nesse ponto de ver e compreender Deus diretamente quando eu chego na perfeição. Lembrando que a ideia de perfeição para o espiritismo aqui, quando é o espírito, é a ideia de perfeição da escala espírita, espírito puro. Não é que ele fique igual a Deus. Não é perfeição no mesmo sentido que eu digo Deus é perfeito, né? Então, por isso que ele diz, pela sua perfeição se houver aproximado, mostrando que a ideia de perfeição do espírito não é ser igual, é ser aproximado de Deus. Ele vê e compreende Deus diretamente. Esse é o espírito puro, que é o caso que a gente vai ver, o único que o espiritismo coloca como espírito puro que a gente conhece é Jesus. Aí Jesus, como ele tinha domínio total da matéria, como diz ali, ele não tinha mais o espírito obscurecido pelas limitações da matéria, nenhum tipo de matéria, o espírito puro sofre influência, ele venceu totalmente a matéria, quando ele chega no estado de perfeição, ele vê Deus e o compreende. Então ele está sempre em contato com Deus. A gente não consegue ter essa mesma percepção. A gente é através da razão, do pensamento, que nem eu falei,
e pelas informações que os espíritos dão.